Pessoal, a gente está vivendo um processo de capilarização e consolidação da democracia no Brasil. Hoje nós podemos falar sobre o que quiser, colocar todas as demandas que nós quisermos colocar, externar a nossa opinião. O que nós não temos é canal para fazer isso. Porque tem uma coisa básica que a gente não tem consciência. A gente não tem consciência da comunicação como um direito de cada cidadão. A gente vai na loja, compra uma televisão, bota em casa, aí assiste a Copa, aí assiste novela, assiste tudo e acha que pronto, aquilo é um presente que estão dando para a gente. Na verdade, aquilo ali está encobrindo uma capacidade sua de se expressar e de escolher as coisas sobre as quais você quer ouvir. Nós estamos falando aqui de que a democracia é um sistema de governo de conquista de direitos. Nenhum direito que tenha sido escrito lá atrás, ele pode valer agora, porque a gente trabalha o tempo inteiro na conquista de direitos. E conquista de direitos significa conquista de direitos da cidadania, conquista de direitos ao território, conquista de direitos ao acesso aos recursos públicos, conquistas ao direito de saber, de se informar. Então a gente está falando de uma coisa central no processo democrático, que é a democratização da comunicação nas mãos da população. A população precisa ter canais de comunicação onde ela se expresse e se coloque em relação aos governos, em relação aos políticos, em relação às empresas, em relação às relações que estão sendo estabelecidas no mundo. E aí a gente está hoje com a possibilidade de regulamentar e de implementar uma situação que está na Constituição de 88 lá atrás, quando se dizia que a comunicação no Brasil devia ser privada, estatal e pública. Pública no sentido de dar sociedade. Isso não foi regulamentado, tivemos só uma comunicação privada, que é de muito boa qualidade, é uma referência no mundo, mas que não atende às nossas demandas. A cidade de Maitinga, a cidade de Mortugaba, a cidade nunca apareceram na televisão, porque sempre se vê as novelas, sempre se vê os filmes, que é algo que aconteceu ou fora do país ou no eixo Rio-São Paulo. E se pegar um jornal, você só vai saber o que acontece em Salvador, seja na Orla, e também não é toda Salvador que aparece na televisão. Quando aparece na televisão é Barra, Graça, Ondina, Rio Vermelho, Pituba. Então o que a gente está procurando é uma forma de reconhecimento. Tem a professora Nilza aqui da Liberdade, ela diz que as pessoas se matam porque não se conhecem. E a gente precisa criar um ambiente de nação, porque a riqueza do país ela determina um caminho para onde o país vai. Mas a cultura das pessoas e a capacidade delas trocarem isso é que determina a sua capacidade de interação com o território e que pode mudar as relações entre as pessoas, entre as comunidades, da pessoa dentro da comunidade, das pessoas com o meio ambiente, das pessoas com o capital, das pessoas com a política. E o que nós pretendemos com o Canal da Cidadania, que abre a possibilidade de, na sua cidade, ter 4 canais de televisão, ou seja, 4 televisões digitais no sinal aberto, falando para você, uma do governo do Estado. É bacana que o governo do Estado possa dizer o que está fazendo, seja qual for o governo que tiver de plantão. Que ele possa falar dos seus projetos, que ele possa explicitar como é que se tem acesso aos seus recursos, quais são os seus princípios, por que ele opta por uma determinada obra e não outra obra, por que ele fez uma obra com um custo tal em tal periferia e um custo tal no centro da cidade. Enfim, é preciso dar voz para que os governos se coloquem. Do mesmo jeito as prefeituras. A prefeitura de sua cidade precisa dizer você. Por que ela não resolve problemas básicos de mobilidade? Você está numa comunidade rural e você não consegue chegar à cidade? Por que a escola funciona de tal forma e não funciona direito, de outra? Então, a prefeitura tem que ter um canal, e hoje é possível pela tecnologia, que ela tenha um canal de se comunicar diretamente com a população. Agora, é fundamental que a sociedade tenha 2 canais de televisão, que é o que permite o Canal da Cidadania, para poder cobrar do Estado, cobrar da prefeitura, apresentar seus sonhos, suas emoções, suas experiências, sua cultura, sua arte, que ela possa ser vista, que a comunidade possa ser vista no canal de televisão. Hoje isso é uma coisa, um processo barato, é um processo que permite que toda a cidade se veja. Que o campeonato de futebol da várzea, mas que é importante para aquela comunidade, passe também na televisão. Que as discussões que acontecem na Câmara de Vereadores também passem naquela televisão. Que o que pensa a Associação das Mulheres do Vale do Rio esteja na televisão. Que as experiências dos ceramistas de outro lugar da comunidade também estejam na televisão. Que as pessoas falem suas poesias, suas músicas, que apresentem suas demandas, seus sonhos e indique, isso é muito importante, para prefeituras e para governos de estado, para onde que elas querem direcionar seus objetivos, seus investimentos, sua vida.
Enfim, a gente precisa, com o Canal da Cidadania, tomar conta desse Canal da Cidadania na mão do cidadão. E a gente precisa, com isso, o que vai acontecer é ampliar essa arena de discussão de política pública. Toda discussão que acontece dentro de uma associação, ela vai poder acontecer também na televisão. Então a gente vai fazer as reivindicações, vai ouvir do Estado o que pode, o que não pode, vai colocar nossas demandas, a gente vai poder ter um diálogo mais aberto com as instituições de poder. Os políticos vão poder falar, mas o cidadão também vai poder falar. E o cidadão vai ficar sabendo o que o político está fazendo. O cidadão vai ficar fazendo o que seu Estado está fazendo. E a gente sabe que quem paga o político, quem paga o Estado e a prefeitura é o cidadão. Só que quando você paga seu imposto e não sabe o que é que o Estado está fazendo, quando você paga seu imposto e paga o salário de um político e não sabe o que é que ele está fazendo, na sua indignação cotidiana você acha que ele está roubando. O que a gente não sabe que está acontecendo e que tem estruturas de poder em funcionamento, você acha que está roubando. Aí você vê o canal concentrado, o Jornal Nacional, ou o jornal que for das grandes emissoras, e aí só fala de 4 bilhões, de 3 milhões, de 5 milhões, são dinheiros que a gente não sabe o que é, porque não são dinheiros que passam no bolso da gente. São dinheiros para obras, para siderurgias, para refinarias, para viadutos, e aquilo desconecta a gente, descontextualiza a gente de uma realidade. O que a gente precisa é de mediação. A gente precisa construir o país, construir o Estado, construir cada cidade, num processo de mediação. E a comunicação funciona para isso, para de alguma maneira colocar os pontos de vista contrários em discussão aberta, com várias diferentes opiniões, participando da construção de um mesmo projeto. Quando a gente trabalha dessa maneira, as coisas ficam mais claras, as coisas ficam mais transparentes, a população sente mais desejo de cuidar do que é público, porque sabe quanto custou aquela praça, sabe por que foi decidido fazer aquela praça, respeita mais os bancos da escola, respeita mais o espaço do equipamento de saúde da sua cidade, respeita o profissional que chega na sua casa da saúde da família, você conhece ele, você passa a conhecer quem é o juiz da sua cidade, porque na primeira semana que ele foi nomeado, ele vai na televisão e se apresenta, e de onde ele é, onde ele se formou, como é que ele pensa que é reforma agrária, como é que ele pensa a questão da droga na cidade, como é que ele pensa a questão da violência contra as mulheres. Então você começa a conhecer as instituições de poder e começa a se relacionar com elas. Então quando a gente está falando de que na Bahia, que é o âmbito de onde a gente está pretendendo fazer nossa atuação como deputado estadual, quando a gente está colocando que vamos colocar o mandato com foco principal na questão cultural, na questão da comunicação, a gente está dizendo para vocês, a tecnologia hoje permite que todo mundo fale entre si, que todo mundo fale para o governo e que o governo fale para as pessoas, não num tempo de 30 segundos. Ninguém está querendo hoje ouvir governo falar em 30 segundos, e o governo no Brasil não sabe fazer comunicação, o governo só faz propaganda. E aí em 30 segundos você tem que dizer quantos quilômetros de estrada fez, quantos hospitais criou, quantas escolas inaugurou, você fica mais irritado ainda, porque você não quer propaganda, você acha que é mais uma vez seu dinheiro sendo gasto, para te enganar, para te iludir. Você quer saber que quilômetros de estradas foram feitos? Por que esses quilômetros e não aqueles outros? Que hospitais foram ligados? São esses hospitais que atendem a demanda? Que escolas foram criadas? E tem transporte para levar as crianças para essa escola? Que soluções estão sendo dadas à questão da seca? Então, quando o Estado consegue se colocar, a população consegue entender o que está sendo feito e participa do processo. O que está faltando no Brasil hoje é a possibilidade do brasileiro que ganhou uma condição mais estável de economia, porque ganhou um emprego com carteira formal e tal, participar do projeto de construção de nação. E todo mundo quer participar desse projeto. E aí a democracia começa a dar um sorriso, porque a democracia começa a incorporar as pessoas no processo de construção de nação. Então o projeto político de um governo, seja ele o que você votou ou o que você não votou, ele vai incluir você na discussão de participação. Você vai poder dizer sim, vai poder dizer não só na hora de votar, mas no dia a dia. O que a gente quer é que a democracia representativa do Brasil seja cada vez mais uma democracia participativa. E a veia onde a gente tem que bater forte para criar essa democracia participativa é no processo de comunicação. Com o processo de comunicação, com a banda larga em toda a Bahia, com o canal da cidadania, você tendo possibilidade de ter 4 televisões na sua cidade, controlada pela sua cidade, com o conselho da sua cidade, as pessoas vão conseguir intermediar mais as relações. As pessoas vão poder ter uma troca maior
e as diferenças vão vir à tona. Isso não é uma varinha de condão, não é a solução de todos os problemas. Apenas vamos colocar o problema debaixo do tapete para cima da mesa. A gente vai ter possibilidade de dialogar sobre os problemas e cada um assumir sua responsabilidade. Não a responsabilidade é do governo, a responsabilidade é do político, a responsabilidade é do vizinho, a responsabilidade sempre é do outro. Porque se você não tem os meios de fazer as trocas, a responsabilidade sempre é do outro. A gente quer com isso que a responsabilidade passe a ser de cada um. Agora, para que cada um tenha de fato um processo de responsabilidade na construção, é preciso que ele saiba o que está acontecendo, que tenha transparência nas relações e que as pessoas possam trocar. Então, o que a gente quer apostar é que recursos existem, eles precisam ganhar prioridade. E a gente está apostando na prioridade para a educação, na prioridade para a cultura e na prioridade para a comunicação. A gente aposta que com essas coisas, estando no centro da discussão da política, a gente vai melhorar a saúde, a gente vai melhorar a relação com o ambiente, a gente vai melhorar o ambiente Brasil de se comunicar, de conviver e de construir um projeto para o futuro digno das pessoas que aqui vivem do pedaço que a gente pisa.